São mais de 3.000 anos de conflitos naquela região onde está a Palestina e Israel. 3.000, desde que os hebreus conquistaram Canaã no ano de 1200 antes de Cristo. Hebreus que a gente chama hoje de judeus. Nesses milhares de anos foram muitos conflitos, muitas conquistas e reconquistas de território, muitas mortes, muitas guerras, mas a situação piorou bastante nos últimos 75 anos. Esse vídeo aqui é um apanhado rápido sobre o que está acontecendo no Oriente Médio para te ajudar a se situar e a você não sair abraçando a causa de um dos lados sem saber o que realmente está rolando, tá? Então, ó, dedo no like, engaja comigo e vamos nessa. Seguinte, esse conflito é o típico caso em que está todo mundo errado. Todo mundo. Não bastasse a disputa pelo território palestino, que já acontece há milhares de anos, a Organização das Nações Unidas deu um jeitinho de piorar as coisas em 1947, quando ela aprovou a criação de dois estados, um judeu e outro árabe. A ideia era dividir o território mais ou menos ao meio para todo mundo ter o seu país e viver em paz. Mas tinha um problema: Jerusalém. A cidade histórica é importante para três religiões grandes: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E ninguém queria abrir mão de Jerusalém. Então a ONU propôs que ela fosse uma cidade internacional, ou seja, ninguém é dono, para todo mundo ser obrigado a conviver em paz. Não deu muito certo, porque os judeus e os árabes não concordam com a divisão. Os dois povos acreditam que são os únicos donos daquelas terras, que o outro é que deveria sair de lá. No início do século passado, a população era quase toda árabe, mas os judeus começaram a migrar de volta para ocupar os espaços que estavam com os palestinos naquele momento. Em 1948, o povo judeu declarou independência e a criação do Estado de Israel. Os árabes aceitaram. Começaram a bombardear o país já no dia seguinte da declaração. Mas Israel conseguiu vencer a guerra e ainda tomou metade do território árabe-palestino. Depois disso, os israelenses ficaram com 75% do território e a Palestina com 25%. E ainda assim, em dois territórios separados. Um é a Cisjordânia, que fica a leste de Israel. A Cisjordânia é governada pela Autoridade Nacional Palestina, que não é radical. Lá é bem menos problemático, embora Israel também ocupe a maior parte do território deles, inclusive com militares. Israel jamais cumpriu o acordo aprovado pela ONU e sempre ocupou os territórios que eram para ser só palestinos. O outro território que ficou para os árabes é a faixa de Gaza, que fica no sul. Gaza é uma faixinha estreita de terra, com 41 quilômetros de comprimento e 9 quilômetros de largura. Muitos palestinos que viviam em Israel foram expulsos e tiveram que ir para Gaza, que é um lugar super lotado de pessoas. Nessa área, que não chega a 30% do tamanho da cidade de São Paulo, vivem 2 milhões de pessoas, quase todo mundo na miséria. De cada 10 palestinos, 8 estão desempregados e praticamente todos os habitantes dependem de ajuda humanitária para sobreviver. Mas além dos civis, que são as verdadeiras vítimas, Gaza também tem Hamas, que é um grupo considerado terrorista pelos Estados Unidos e pela Europa. Mas eles são mesmo terroristas? Eu diria que sim. Por quê? Porque eles também não aceitam nenhum tipo de acordo de paz. Eles querem tomar o território de volta à força e não há diplomacia que funcione com eles. Então sim, são terroristas. E Israel é vítima desses terroristas? Então, do mesmo jeito que acontece na Palestina, o povo israelense é vítima. O governo não. De jeito nenhum. O governo de Israel mantém o povo de Gaza num verdadeiro campo de concentração gigante. Israel controla todas as fronteiras de Gaza e não deixa ninguém entrar nem sair. Até a ajuda humanitária só entra com autorização dos israelenses. E vira e mexe, eles bombardeiam Gaza, contaminam a água, cortam a internet, cortam a luz. Existem regiões em Gaza que têm no máximo 4 ou 5 horas de energia por dia. É uma briga muito desigual, porque Israel tem um dos exércitos mais poderosos do mundo, além de uma tecnologia altíssima de defesa. E ainda tem a ajuda dos Estados Unidos. Por isso, é até de se estranhar que essa defesa tenha falhado e o Hamas tenha conseguido entrar e fazer o maior ataque dos últimos 50 anos.
Agora, Israel convocou mais de 300 mil reservistas, além das tropas normais que já estão combatendo. E está prometendo um revide histórico. Já começou cortando o abastecimento de Gaza, não está deixando mais entrar água, luz nem comida. E está mandando uma chuva de bomba lá. As únicas vítimas de verdade dessa história são os cidadãos comuns, os civis dos dois lados, que estão morrendo, estão apavorados com esse conflito, que eu também não chamo de guerra não, viu? Guerra exige um mínimo de equilíbrio, que não é o caso. Se Israel usar todo o seu poder militar, vai varrer Gaza do mapa em poucos dias, mas os palestinos não têm força para destruir Israel. Agora, a verdade seja dita, o ataque do Hamas não tem desculpa, né? Se fosse um revide contra as tropas israelenses, vá lá. Mas eles atacaram só pessoas inocentes, mataram centenas de jovens que estavam participando de uma festa, fizeram outros tantos reféns para tentar usar essas pessoas como escudo humano. E isso é crime de guerra. Mas cortar a água, a luz, a comida de um país inteiro também é crime de guerra. E Israel está fazendo isso agorinha mesmo. Ah, mas a imprensa é quase toda pró-Israel? É verdade. A imprensa sempre segue as ordens do Ocidente, né? Se os Estados Unidos mandam, a maioria obedece, mesmo sem pensar muito nisso. O melhor que você pode fazer é acompanhar esse conflito sem torcida, porque senão você corre o risco de descobrir no futuro que estava apoiando o vilão. Ainda mais quando os dois são vilões, né? Então a minha sugestão para você é, fica na sua, acompanhe as notícias, tenha visão crítica, mas não embarca nessa torcida por um dos lados, porque aí a chance de você errar é de quase 100%.